Nos últimos 2 anos, algumas polêmicas surgiram com relação a contratos com publishers por parte da Sony e também da Microsoft a respeito de exclusividade ou, como alguns chamam agora, exclusão de conteúdo. Então e aí? Será que a Sony é a malvadona dessa história? Então vamos conferir agora nesse vídeo através de um react que eu vou fazer de um vídeo que deu o que falar aí de um canal famoso de Xbox e ver se as opiniões aí vão bater. Logo após o anúncio do nosso patrocinador. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Então estamos aí em mais um vídeo aqui pro canal, um grande prazer em recebê-los aqui novamente e vamos hoje então reagir a um vídeo de um canal de Xbox chamado Ranieri que abordou esse assunto. Então eu achei muito interessante fazer um react desse vídeo, ele foi sugerido pelos membros aqui do canal, então se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é lá que a galera se comunica mais diretamente comigo, é só você fazer parte dos membros aqui do canal. A partir do 2º nível para cima você já ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Então, sem mais delongas, vamos conferir aqui então o que esse youtuber falou e ver se realmente condiz com a realidade ou não. E lembrando, galera, vamos sempre manter o respeito aí nos comentários, vamos manter aqui a discussão no âmbito sempre das ideias, beleza? Uma consideração que eu vou fazer antes de fazer o react aqui é que o Ranieri, né, pelo menos pra mim, é um canal que eu tenho muita estima. Posso não concordar com tudo que o cara diz nos vídeos dele, nos vídeos que eu já vi, mas ele é um cara exemplar na comunidade Xbox. Isso, sem dúvida, não tenho o que dizer. É um cara com comportamento não só muito educado, o cara é muito hospitaleiro, muito cortês, né? Das pouquíssimas vezes que eu tive algum contato com ele, o cara sempre foi muito gente fina comigo. Eu falo que ele é a minha versão jovem espartano, só que do lado do Xbox, né? E ele tá nessa versão até hoje. Vamos conferir aqui então qual foi a opinião dele a respeito desse assunto, que a galera me falou aqui que tá muito bom, hein? Até deixei um like aqui no vídeo, ó, né? Já acreditando aqui na boa fé, hein, galera? Vamos lá então ver o que ele tá dizendo aqui, beleza? 3, 2, 1, bora lá. O que a Sony faz para impedir um game de entrar no Game Pass? Fica no vídeo que você vai aprender direitinho com esse exposed que rolou. Beleza. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pois é, agora vazou tudo. A gente vai ver como é que a Sony faz pra um game que nem é dela não entrar no Game Pass. A gente em tese já tinha uma ideia de como é que era, porém agora ficou bem mais claro durante o escrutínio da compra da ABK pela Microsoft. Uma pausa aqui, tá, galera? Ele tá falando a respeito de um assunto que já tá aí desde 2021 e que surgiu originalmente com uma cláusula que foi vazada num contrato da Sony com a Capcom. Mais especificamente aí, o pessoal relata que foi no caso do Resident Evil 8, tá? O Village, que saiu lá em 2021. E nessa cláusula contratual, a Sony falava a respeito de paridade técnica. Mas aí a gente vai falar, né, no decorrer do vídeo, eu acredito que ele vai citar isso também. Tem o perfil do Twitter, Korea Xbox News, soltou uma parte desses documentos que mostram isso. E caras, aprendam aí com a maestria da Sony. Eu vou mostrar o exemplo do Resident Evil 8, que vazou anteriormente, mas pode ser um Final Fantasy também, se você quiser, pra exemplificar. Os termos são os seguintes: nos serviços de assinatura, a Capcom pode negociar apenas com a Sony por 1 ano após o lançamento do game. Ou seja, lançou Resident Evil 8, a Capcom só pode liberar o game em serviços de assinatura se for pra Sony, nesse período de 1 ano. 1 ano depois do lançamento do game, a Capcom pode negociar serviços de assinatura com os rivais da Sony. Aí, Microsoft, Nintendo, né, GeForce Now, etc. No entanto, beleza, então aqui no contrato vocês entenderam, né? Não é bem aquilo que eu tava citando pra vocês agora, mas a gente vai citar aqui do mesmo jeito. Até aqui foi onde a gente entendeu, daqui a pouco eu vou comentar a respeito disso. Tanto, mesmo assim, contratos exclusivos com outros serviços de assinatura competitivos, como o Xbox Game Pass, não são permitidos. A Capcom deve primeiro fornecer à Sony a oportunidade de incluir o game no serviço de assinatura do PlayStation primeiro. Ou seja, no caso seria PlayStation Plus. Naquela época era o PS Now. Já tem que esperar 1 ano para negociar com terceiros, porém, eles não podem ser exclusivos. Se a Capcom quiser soltar o game só no Game Pass, ela não pode. Para que isso ocorra, ela tem que fornecer à Sony as condições financeiras que foram propostas pelas concorrentes. E a Sony tem 60 dias para tentar igualar essa oferta. Né? Então você tá vendo uma coisa aqui que o Ranieri tá citando, que eu acho que é o ponto-chave de tudo aqui, né? A Capcom nesse contrato tem, então, o direito de negociar com outras empresas? Ela tem. Lógico que ela tem de fornecer também a mesma oferta para a Sony, e se a Sony vê que ela não consegue cobrir ou que não é interessante para ela cobrir essa oferta, a Capcom fica livre para fazer negócio com outras empresas, certo? Entretanto,
como ele mesmo falou, a Sony tem 60 dias para fazer essa avaliação e para dar uma resposta final. Se a Sony não der uma resposta final, a Capcom tá livre do mesmo jeito. Então, prestem muita atenção nesse detalhe do que ele tá falando aqui, porque muita gente agora quer colocar a Sony de malvadona. Não tem nada de impedindo aí não. O Resident Evil 8, olha quanto tempo já faz que ele saiu. Já passou aquele prazo de 1 ano do contrato, só pode negociar com a Sony, e já com certeza já passaram de mais de 60 dias de qualquer tipo de oferta que poderia ter tido. Ou seja, se o Resident 8 até hoje não foi parar no Game Pass, a culpa é da Sony? A Capcom não pode fechar um contrato com a Microsoft, por exemplo, sem esperar a Sony dizer se bate ou não essa oferta. Se depois da Sony recusar e não bater a oferta, aí sim a Capcom pode colocar o game dela nos serviços das concorrentes. Vocês estão ligados? Do lado da Microsoft, esse é um contrato injusto. Sem o seu consentimento, os termos financeiros da Microsoft para a Capcom são divulgados à Sony, o que impede a Microsoft de negociar com a Capcom. Do lado da Capcom, isso também é injusto. A Capcom não pode negociar nenhum acordo com a Microsoft em Resident Evil 8, por exemplo, enquanto a Sony não fizer uma contraproposta ou recusar no final. A Capcom também não pode incluir Resident Evil 8 no Game of Gold do Xbox Live Gold, ou... Só vale lembrar de uma questão aqui, né? Quando a Microsoft vai fazer um contrato com as publishers, ela também pode estipular no seu contrato que a publisher não deve passar qualquer tipo de informação, de negociação, o que quer que seja entre a Microsoft e ela, para outras empresas. Isso aí é uma questão que a própria Microsoft pode contornar ou poderia, se ela quisesse. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês aqui no vídeo um contrato da Microsoft, inclusive registrado em site oficial, né, a respeito desse assunto. Mas, antes da gente dar um prosseguimento aqui com o que o Ranieri tá falando, eu vou aproveitar esse trecho aqui para relembrar vocês de uma coisa que aconteceu. Porque se eu deixar para o final do vídeo, né, a gente sabe que muitas pessoas, algumas pessoas, não chegam exatamente até o final dos vídeos. Então eu já vou falar isso aqui agora e depois eu vou dar prosseguimento. Lá em 2021, surgiu essa polêmica aqui a respeito desse mesmo contrato, né, que tem a ver com Resident Evil 8, que vazou da Capcom e a Sony, só que naquela época a narrativa era outra. Naquela época a galera tava acusando a Sony de capar as versões de Xbox Series X dos jogos, porque ela tava exigindo que as publishers, como no caso do Resident Evil 8, não fizessem o jogo rodar melhor no console da Microsoft. Essa foi a narrativa que os caras inventaram. Esse print que vocês estão vendo aqui, que é do vídeo que eu fiz naquela época, mostra essa parte do acordo da Sony, onde ela disse que deveria haver paridade entre as plataformas, ou seja, da mesma forma que roda em um console concorrente, também tem que rodar no console da Sony. Só que o que muita gente não prestou atenção, porque só essa parte aqui já desmentiu muita gente naquela época, né? Muito cara passou vergonha na internet, porque no próprio contrato tá escrito aqui na terceira linha, aqui na esquerda, entre parênteses, sujeito a limitações materiais da plataforma. Se a plataforma tem uma limitação material, física, que a impede de rodar com a mesma paridade, com as mesmas features, com o mesmo desempenho de outra plataforma, aí é um caso de exceção. Fora disso, tudo deve ser pareado. Se isso aqui que a Sony está falando aqui nessa parte do contrato é tão imoral, como é que as versões de PC desses jogos rodam melhor do que um PlayStation 5, por exemplo? Explica isso pra gente aqui, né? Nessa própria cláusula, ela tá falando de plataformas competitivas ou PC/mobile. Não adianta querer insistir, não adianta querer forçar a narrativa. Se você forçar, você tá sendo burro. E aí uma outra coisa também que acabou vazando na época, né, entre aspas, é que a Microsoft tinha exatamente o mesmo tipo de acordo com as publishers. E aí foi uma vergonha dupla, porque a galera que tava lançando essa narrativa não se lascou só por ser um analfabeto, né, de não conseguir ler um documento simples como esse, mas também ao ver que a Microsoft faz exatamente a mesma coisa que a Sony faz. E em alguns casos impedindo que a outra plataforma pudesse ter algum tipo de exclusividade. Ou seja, se a plataforma quisesse trabalhar, né, com algum tipo de conteúdo exclusivo, dependendo aí do jogo, do que seria lançado, da publisher, ela não conseguiria. E a gente sabe que a exclusividade é uma coisa que valoriza muito as plataformas. A Microsoft, através do seu contrato, queria impedir que isso acontecesse. A gente vê aqui, inclusive, uma versão que está aqui diretamente, né, num site governamental, pelo que eu estou vendo aqui, onde eu até traduzi aqui para o português. E olha só essa cláusula do contrato da Microsoft. A gente sabe, por exemplo, que o PlayStation 5 tem algumas configurações que são superiores ao do Series X. Uma delas é o seu sistema de streaming de dados, e não é só superior, é absurdamente superior ao do Series X. Então imagina só um jogo que seja feito visando usar 100% dessa capacidade. E aí chega na hora da multiplataforma e vamos supor que a Microsoft chega aqui e exigisse então essa mesma paridade. Ou seja, ela estaria então capando a versão do PlayStation 5, como muita gente alegou naquela época?
A gente vê que não é o caso. Olha aqui, ó, exatamente a mesma frase que tem no contrato da Sony, praticamente a mesma frase. Sujeito a hardware e limitações técnicas e anúncio de disponibilidade de ferramentas de desenvolvimento. Olha lá, a editora irá, em sua implementação de tais recursos, otimizar o desempenho e a capacidade técnica das versões do console Xbox em paridade com o videogame da versão de console da plataforma competitiva, tá? Ou seja, exatamente a mesma coisa. E aí, a Microsoft está sendo sacana aqui? Não, não tá. E acordo de exclusividade é uma das coisas que mais acontece no mercado. Mas tudo bem, algumas pessoas agora vão querer insistir dizendo que isso não justifica. A Sony realmente está comprovado que ela é malvadona, ela faz acordos para não sair jogo no Game Pass. Então beleza, ó, segura aí no vídeo que no final eu vou te mostrar uma coisa que vai calar a boca de muita gente aí, tá? Do ponto de vista da Sony, esse é um contrato que só beneficia ela. No serviço de assinatura, mesmo Sim. após o término da janela de negociação exclusiva com a Sony, Até porque não tem por que a Sony fazer um contrato que beneficia outras empresas, né? Cada empresa vai visar aí o seu próprio nariz mesmo. a Capcom deve primeiro informar a Sony sobre os termos financeiros oferecidos pela Microsoft e fornecer a oportunidade de colocar Resident Evil 8 no serviço de assinatura do PlayStation primeiro. E é aí que tá o pulo do gato. Uma editora como a Capcom deve manter um bom relacionamento com a Microsoft e outras plataformas. Portanto, a Sim. Capcom não pode divulgar os termos e condições oferecidos pela Microsoft à Sony sem a permissão da Microsoft. É uma questão de cavalheirismo e a Microsoft, para se proteger, pode não querer fechar negócio. A Capcom não pode prosseguir com nenhuma negociação com a Microsoft porque, claro, se ela solta pra Sony o ouro de Inclusive, isso aí é uma coisa que é informado para a própria empresa, né? A Capcom não vai fazer nada escondido da Microsoft. Olha, Microsoft, manda aí para mim a sua proposta que eu vou analisar. Aí, em segredo, os caras estão lá no Ok-Tok, tá ligado? Falou, ô, pastel de flango, ó, seguinte, ó, a Microsoft mandou aqui pra mim uma cláusula aqui, uns negócios aqui, você quer saber? Eu vou te passar agora, hein? Double Agent, é agente secreto agora. Como a Microsoft investe nos games para o Game Pass, isso seria revelar um segredo estratégico. É desse jeito aí que a Sony faz pra bloquear os games nos serviços de assinatura da Microsoft. Genial. Aí você pensa, aqui é a Capcom por aceitar essa aí. Mas, vamos lá. Resident Evil, assim como Final Fantasy, por exemplo, são franquias que nasceram no PlayStation. Os adultos de... Olha, essencialmente, acho que independente do que ele for falar agora, querendo ou não, Microsoft e Sony são apenas, né, negociantes chegando ali querendo o melhor possível. Quem é que tem que aceitar a oferta no final de tudo? É a Microsoft? É a Sony? Não é. É a Capcom. Se a culpa não é inteiramente da Capcom, pelo menos metadinha dessa culpa aí, na minha opinião, tem que ser da Capcom, né? De qualquer publisher que aceite, né, os contratos e tudo mais. Tudo tem a ver com a grana e com o potencial que cada plataforma pode oferecer. Inclusive, me parece que é isso que ele vai citar agora. O potencial da plataforma PlayStation versus o potencial da plataforma Xbox. Quem rende mais, onde os caras compram os jogos, onde os caras jogam mais. Tem várias coisas aí atreladas. Vamos ver o que ele vai dizer. E hoje foram as crianças que se maravilharam com esses games no passado e os associam com o PlayStation. Basta informação aí. Quando a Capcom ou uma Square Enix olha a base instalada de jogadores fãs dessas franquias, essa base obviamente pesa pro lado do PlayStation. Então tem muito mais jogadores dessas franquias jogando elas no PlayStation, justamente porque o game veio de lá e já tem uma associação com ela, tem o saudosismo, etc. Então quando a Capcom coloca na balança a oferta do Game Pass versus a quantidade de pessoas que jogariam o game pelo PlayStation, a base instalada de jogadores do PlayStation compensa ela não colocar o jogo no Game Pass. Vocês estão entendendo? Então de quem é... O pessoal mais de hoje em dia, que de repente não estava naquela época, de repente já não vai mais ter tanto essa questão da associação. Mas uma coisa também está agregada. É onde o jogo está sendo mais comprado, é onde o jogo está sendo mais jogado, é onde está dando mais lucro. Então se a base do PlayStation está muito maior que a da Xbox, o que você acha que a publisher vai pensar em fazer? Né? É aquela coisa. Não existe almoço grátis, não existe caridade no mundo corporativo. É a culpa. Isso mesmo, é da Microsoft. É simples, galera. A oferta do Game Pass tem que ser superior às perdas que a Capcom teria ao não aceitar o contrato com a Sony. A Sony teria que... Ele colocou a culpa na Microsoft, bicho. Isso aqui tem que ter coragem, hein, pra fazer um negócio desse. aceitar o fato de que a Capcom não quer lançar o game dela no Play, porque ela ganharia mais pelo Game Pass. A Sony só tá se protegendo. A Capcom visa o lucro. E a Microsoft tem que correr atrás, torrando grana pra balancear anos de investimento na franquia que a Sony fez lá atrás, quando o game saiu no PlayStation, associando ele à marca. O que a Microsoft tem que fazer é tornar o Game Pass tão atrativo para as publicadoras que elas começariam a recusar esses contratos impostos pela Sony. Então, mas aí que tá, né? É aquela coisa, né? A obrigação de cobrir a oferta não é a Sony, não é a Capcom, é da Microsoft, cara. É a Microsoft. Se o jogo não foi parar no Game Pass ainda, é simplesmente porque a Microsoft viu que não vale a pena. Com base nos usuários que ela tem no próprio console, nas vendas que ela tem no próprio console. Os caras aqui no Xbox não compram jogos. Vai lá ver o relatório de vendas das empresas, vende muito mais no PlayStation os jogos. A Microsoft vai pesar, mano. Será que vale a pena eu pagar, né, mais caro pra botar esse jogo aqui no meu serviço, sendo que eu tô vendo que de repente os caras não compraram, nem compraram, né, tanto esse título aqui na plataforma antes, porque lembra que eu falei pra vocês?
Por que as empresas dificilmente lançam seus jogos Day One nos serviços aí fora, né? Até no Game Pass, que é onde costuma lançar mais, já tem mais histórico aí desse tipo de coisa. Porque não compensa. O negócio tem que vender primeiro, tem que arrecadar grana. E lançar o jogo no Game Pass, na maioria das vezes, não vai valer a pena. A Microsoft não vai poder pagar aquilo que compensaria a falta das vendas na plataforma. A gente viu que ela já admitiu nesses tempos atrás que o Game Pass canibaliza as vendas. Então a publisher, na hora que vai pensar se vai botar o jogo lá ou não, vai depender disso aqui, ó. A Microsoft vai ter que chegar e cobrir o custo das vendas que não vão mais acontecer se aquele jogo for parar no Game Pass. Quer sejam muitas, quer sejam vendas medianas, venda é venda. E em casos de jogos como esse, que são franquias famosas AAAs, muito mais difícil ainda disso acontecer. O Game Pass vai chegar nesse ponto aí. Ele vai ser um modelo de referência de jogos em assinatura, com mais assinantes diretos no futuro. Assim como o YouTube é a plataforma de vídeos horizontais, assim como o Spotify é a referência para ouvir música em streaming, assim como o Netflix é o primeiro da lista quando você pensa em ver filmes e séries por streaming. Na verdade, para isso acontecer, o Game Pass ele tem que ter, né, obrigatoriamente, muito mais assinantes do que ele tem hoje, para que financeiramente isso compense de se fazer. Quando o Game Pass começou, galera, parecia ser muito promissor nesse sentido, de um crescimento rápido, um desenvolvimento rápido. Todo mundo achou que ele ia virar tipo um Netflix, né? Dali o quê? Uns 5 anos ia ter uns 100 milhões de assinantes. E não foi isso que aconteceu. Já tá começando, né? Mas tem chão ainda. A questão toda é que são negócios, e a Sony sabe se proteger, a Capcom sabe lucrar, e quem deve trabalhar pra corrigir isso daí é a Microsoft. Mas aí eu te pergunto, de quem que é a culpa? É a Sony por impor as suas cláusulas absurdas? É a Capcom por aceitar essas cláusulas? Ou a Microsoft de não bancar a oferta? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Então é isso. Eu não acho que tem nada de absurdo nisso daí, tá? A gente tá vendo uma empresa que tá simplesmente negociando para que ela não fique em desvantagem, ou seja, peraí, aqui na minha plataforma, né, os caras vão pagar o preço cheio ou vão pagar algum valor, na outra o cara tá assinando um serviço baratinho e tá pegando o negócio praticamente de graça, né? Que injusto. Então, na minha opinião, a Sony não tá fazendo nada demais. Eu acho que ela tá, assim, se segurando e deixando o negócio pau a pau. A Sony não tá impedindo ninguém de comprar o jogo no Xbox. A Capcom não tá impedindo ninguém de comprar o jogo no Xbox. O jogo também tá disponível ali, não é nenhum acordo de exclusividade. Então, se você quer muito jogar o jogo, você vai lá e compra. Ponto final. A Microsoft não tem que ficar cobrindo os custos para você poder jogar de graça, não. Você comprou o console, tem um jogo que você tá muito afim, então você vai lá e compra. Não fica esperando sair no Game Pass, não fica torcendo pro negócio flopar e parar no serviço. Porque isso aí sim é pensamento de mendigos. Isso aí sim é pensamento de gente que só afunda as coisas bacanas que tem no mercado. Ainda bem que existe esse tipo de contrato pelo lado da Sony. Agora, vocês querem saber o que é sacanagem? Aqui eu não tô nem falando pro Ranieri, né? Eu tô falando pra galera que tá assistindo aqui. Sacanagem é isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela, ó. Isso aqui lá na época do The Division, né? A Microsoft simplesmente pagou pra Ubisoft piorar a versão do PlayStation 4, porque o Xbox One não conseguia chegar no mesmo patamar. E mesmo assim a Microsoft foi lá e impediu os caras de fazerem uma versão melhor. Isso aí não é sacanagem? Pois é, né? Então fica aí um exemplo. Eu vou ficando por aqui então, espero que vocês tenham curtido esse react aqui com vocês. Foi um grande prazer, né, acompanhar aqui o conteúdo. Um salve aí pro Ranieri, né, pelo excelente conteúdo aí produzido. Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.